E quando o Ronaldo foi anunciado, a Nike não tinha camiseta para ele. Então ele tava gordo, a gente teve que enviar uma camisa GG pra Nike com o Ronaldo e o número 9. Então a gente silcou a camisa, enviou pra Nike pra ele usar na coletiva de imprensa que ele ia ser anunciado. Netshoes mandou pra Nike. A Netshoes mandou pra Nike, cara. Então, Olá, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do NS TechCast, nosso espaço aqui para falar com profissionais que inspiram outros profissionais do nosso setor. Eu sou o Marco Guapo, CEO e editor da Mundo Logística. Quem vai me acompanhar nesse papo aqui hoje é meu amigo Aquiles Rodrigues, diretor sênior de vendas e torre de controle da NS Tech. Marcão, Aquiles, valeu. primeiro prazer estar sempre com você e hoje entrevistando uma lenda, né? Hoje uma a gente lenda, fala, não dá spoiler, dizer quem é, mas o pessoal já leu na Já thumb sabe, quem é, né? sabe? Mas eu assim, eu acho que, cara, né, até falamos aqui antes, acho que o pessoal dizendo, quando tudo era mato, não sei. Cara, esse cara pegou mato alto, né, e teve que dar um jeito de resolver as coisas. Isso foi muito legal. Bom, a gente tem o prazer de receber aqui Márcio Chamas, hoje diretor executivo da Magalog. Márcio, obrigado pela tua presença aqui com a gente. bom, Marco, Aquiles, o prazer é meu. Finalmente, né? Finalmente. Conseguiu aí. É muito bom estar aqui com vocês. Espero que seja bem produtivo. Legal, vai ser. Cara, você trouxe uns presentinhos pra gente aí? Trouxe, acho que os presentes que marcam aí um pouco a minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Acho que tem esse livro, é um livro que Legal, chama Sem cara. Limites, que é um livro que conta a história de empreendedorismo da Netshoes, que mistura também empreendedorismo na minha carreira profissional. Então, é uma história que conta como que a gente transformou um negócio. Ela vai até 2013 aí, essa história. A gente até brinca que a gente falta criar a versão 2 do livro. Muito bacana. E também eu trouxe um caminhãozinho aqui que representa Boa. agora o meu momento aí, que é o momento da Magalog aí, junto com o Magazine Luiza. Então, Muito bom. Esse é pra gente, é preciso informar que só trouxe um, né, livro, pro Marco. cara, eu Né? trouxe Pra gente é o carrinho, né? Esse, Só vai pra ficar, deixar esse claro. vai ficar na estante. Esse aqui eu vou guardar com o maior carinho na minha estante. Então Aí, esse aqui eu vou levar. Então empresta pro Aquiles. Depois eu aí, empresto dá- pra dá ele, uma ali, lida, mas depois vale a ele vai pena. ter vou que me cobrar. devolver. Tem que me devolver. Muito bom. Tá bom, muito obrigado, cara. Mas vamos lá. Bom, e aqui acho que os dois representam basicamente a tua vida profissional, né? Primeiro Netshoes, agora Magalog. Mas eu queria, para quem ainda não te conhece, né, Chamas, se apresente aí em 30 segundos. Quem é o Márcio Chamas? Bom, sou Márcio Chamas, hoje atuo no Magalog, né, uma empresa que é o braço logístico do Magalu. Sou casado com a Carolina, tenho 2 filhos, o Antônio e a Catarina, de 6 e 3 anos, apaixonado pela família. E muito feliz aí de estar com vocês, para a gente contar um pouco mais da minha história aí. Legal, muito bom. E vamos lá, vamos do começo, que eu acho que tem muita coisa boa pra gente falar aqui. E aí eu queria que você contasse pra gente um pouco, cara, da tua trajetória lá nos comecinho da Netshoes, né? Que você começou como vendedor, Isso. né? Enfim, queria entender um pouco, queria que você contasse pra gente essa trajetória lá, como é que foi. Bom, a Netshoes eu comecei como vendedor, uma empresa fundada por 2 primos, e no começo, num almoço de domingo, eu fiquei sabendo que eles iam fundar a empresa e precisavam de gente para poder estar com eles, e eu fui atuar. Comecei lá como vendedor, depois eu fui crescendo, a companhia ela foi se transformando num e-commerce, num momento ali de faz tudo um pouco, então comprava, vendia produto, e aí no ano mais ou menos de 2001 a gente decide ir para uma plataforma para começar também a expor produtos na internet e entender como seria esse dinamismo, né? O negócio foi crescendo a duplo dígitos e a gente, em 2007, toma uma decisão de fechar as lojas físicas. Na época, tinham umas 6 lojas e focar 100% no digital, que era algo que crescia em larga escala. Naquele momento ainda, eu passei por algumas áreas, né? Comercial, parte de back-office, e de lá para cá, quando a empresa começou a se profissionalizar um pouco mais,
a gente começou a decidir ali quais caminhos tomar. Meu irmão era o segundo funcionário também da companhia, então ele, o perfil mais comercial de produto, foi assumir a área comercial e era um cara mais ali com perfil de operações. Fui entender um pouco desse lado do que era logística naquele momento ainda, muito diferente do que é hoje, para poder atuar na parte logística. Legal. Cara, e você falou, vocês abriram na internet em 2001. Cara, naquela época Era não existia e-commerce. não Como é existia que e-commerce. era? Como é que foi essa tua jornada de descobrir como é que se faziam as coisas e tudo mais? Cara, não tinham as plataformas que a gente tem hoje de prateleira. A gente conseguiu ir atrás de uma plataforma de fora para entender. Na época tinha Submarino, Americanas, né? Não tinham, eram os players do Brasil. Conseguimos contratar uma plataforma naquele momento, publicar produto. Era engraçado porque as próprias marcas não tinham as descrições dos produtos, né? Então a gente tinha dificuldade, inclusive, de conseguir fazer o catálogo do produto para poder subir os produtos para a plataforma. Então a descrição do produto era feita por nós. Então a gente pegava o calçado, olhava o cabedal ali, um tênis de corrida, cabedal azul, entressola branca, e aí montava ali um perfil, subia na plataforma. E a parte logística ainda era uma parte, usava praticamente 100% os correios. Depois que a gente foi entender as outras empresas privadas que tinham, como o Total Express, Direct na época, e era um armazém pequeno, sem tecnologia. O estoque estava ali na cabeça das pessoas. Então, você armazenava o produto de acordo com a grade, com um tipo de produto, e você saía para separar. E aí que entra o lado muito louco assim, da minha história, porque o negócio começou a crescer, a gente começou a precisar de mais tecnologia embarcada, e aí a gente fala, putz, não dá mais para continuar como está. A gente precisa entregar a nossa operação para um terceiro, que é um cara especializado, que entende de logística, para poder cuidar e fazer o know-how dele. E a gente focar no nosso, que é venda, plataforma, enfim. E aí a gente desenha um projeto com uma empresa super renomada aqui no mercado. E foi um desenho mais ou menos de 3 meses de projeto. No último mês, na migração ali, para a gente ir para esse operador logístico, ele dá um passo para trás, porque o espaço que eles tinham reservado para nós, eu não vou falar o nome do operador, mas eles trabalhavam com a FENAC. Eles estão aí até hoje? Estão aí até hoje, são super grandes aí no mercado, vários segmentos diferentes. E eles falaram, olha, a FENAC ela vai ampliar a operação dela no Brasil e a área que a gente tinha reservado para vocês vai ter que ser para ela. Netshoes naquele momento ainda não era nada, então a gente perdeu. A gente falou, putz, como que a gente faz agora uma operação transbordando, não tendo mais assim, a gente começou a ocupar até o banheiro do lugar onde a gente estava ali com prateleira. A gente conhece o seu Manuel, que era um senhor que tinha uma operação lá em Tamboré, um armazém geral, e a gente em um mês muda para lá. Só que aí muda sem planejamento nenhum, aquela loucura. E aí a gente chega lá também, só que venderam pra gente aquele mundo, né? WMS, coletor de radiofrequência. E aí imagina naquela época 3, 4 jovens que não entendiam muito disso. A gente migra todo o nosso estoque para lá. O negócio não funciona da forma como deveria. A gente insiste ali por 1, 2 anos. E nesse momento eu estava atuando mais na área comercial com compras. Foi onde o Márcio falou, cara, preciso que você vá lá e volte e resolva o armazém. E eu fiquei alguns meses lá e eu falei, para a gente resolver, a gente precisa assumir a operação. Não dá mais para ficar na mão de um terceiro. A gente assume a operação e aí eu vou entender o que é logística a partir daí. Ali é o ano mais ou menos de 2007, 2008. E aí eu vou estudar logística, vou entender logística, trago profissionais para me ajudar. Aí a gente compra um sistema de WMS, faz toda a ampliação e a parte tecnológica do armazém. E a Netshoes avançando, crescendo.
de forma muito acelerada. Nesse momento entram os fundos de private equity na época, que aportaram na companhia. E aí, um volume muito grande também de pedidos. A gente ainda no formato de separação de pedidos, que a gente brinca que é igual separar pedido de supermercado, né? O cara ia com um carrinho, ia separando item a item, né? Só que o armazém saiu de 5 mil metros para 30 nesse período ali de 2 anos. Já não dava mais para ter a quantidade de mão de obra nesse formato. Foi aí onde a gente começa a entender quais tecnologias, quais modelos mais produtivos ali de se usar. Tínhamos poucas referências no país, então a gente foi buscar muita coisa lá fora. Nós tínhamos um dos nossos fundos, tinha um conselheiro do fundo que era um ex-Amazon, number 7, 8 da Amazon, um cara muito forte de supply chain. Abriu as portas da Amazon nos Estados Unidos, a gente foi entender. A gente viu muita coisa interessante, como esse modelo de armazenamento caótico que eles falam. Quando você tem múltiplos SKUs, é muito mais fácil você ter num cesto, numa colmeia ali armazenado camisetas coloridas, um boné, uma luva, porque quando o operador chegar para ir buscar aquilo no coletor, ele já vê a descrição do item e fala, é uma camiseta vermelha, é a única que está aqui. Então ele já separa de uma velocidade muito mais rápida. É o modelo que a Amazon usava na época. Então a gente foi pegando vários insights nesse sentido. Modelo de separação por onda. Então a gente deixou de separar via carrinho de supermercado, onde cada operador agora, e é um modelo que a gente segue até hoje, acredito que as grandes plataformas também, são responsáveis ali pela sua seção. Eles saem coletando tudo que tem ali naquela seção, vão colocando dentro das caixas. Cada caixa ali com o seu tipo de produto, né? O cliente escolheu um pedido unitário, vai dentro de uma caixa, múltiplos... a gente fala de single orders e multiple orders. Esses produtos que são de pedidos consolidados vai numa outra caixa. A esteira leva até ali a parte do checkout. Tudo que é 1 para 1. Checkout, embala, sorter, expedição. Tudo que é para ser consolidado vai para uma outra área que nós chamamos de colmeia, para ser consolidada. E aí você tem operadores juntando ali itens de pedidos que chegaram de várias partes do armazém através da esteira. Então o cara deixa de andar o armazém inteiro para a esteira fazer esse trabalho. Então isso a gente implantou em 2009 na época. Então algo super inovador naquele momento. Sim. Graças a esses bens também que nós tivemos. Então, para mim, a minha trajetória ali, nesse início de Netshoes, onde eu saio de uma posição de um cara que começou ali muito novo, fazendo de tudo, depois a empresa crescendo e indo se profissionalizando, a gente tendo acompanhado tudo isso e aí tomando ali as iniciativas de para qual caminho seguir, foi os momentos super importantes e decisores ali da minha vida, e que a gente tá aí até hoje, né? E tem depois toda a trajetória da companhia aí crescendo, entraram vários fundos, abertura de capital na Bolsa dos Estados Unidos, na NYSE, em Nova York, e a venda por Magalu, que é onde eu estou ainda até hoje, numa posição agora um pouco diferente também, não só como um perfil de chapéu do embarcador, mas também do operador logístico, né? Muito bom, cara. E que já vivia isso lá. Acho que é importante dizer, pelo menos eu vejo o Márcio Chamas falando, eu vejo a história sendo contada. Quando você fala, cara, olha que loucura, quem tem 30 anos ou quem tem menos de 30 anos não faz ideia do que foi esse início da venda online, ou aqui é um podcast que fala muito sobre logística, esse início da logística digital, da logística do e-commerce, da logística da última milha, que é tão tranquilo hoje, que é tão comum hoje. O cara que tem 30 anos, o boom da internet foi 90. Não, o início da internet foi 90. O boom dela foi 2000. Você tá falando que foi para vender na internet já tava 2001. Lá os caras. E aí vendendo numa época que você não tinha ideia de fulfillment, última milha, Nada. Endereçamento de armazém, WM. Você tinha nada, cara. Não era mata, era eucalipto. Não, era loucura. E aí você começa a contar, cara, a gente foi pra internet, Netshoes, assim como os dois players que você citou, acho que Submarino e quem era o outro. Americanas, e Americanas que vendia na época. A gente vivia isso, né, Marco? O Marco, assim como eu, tem mais de 30 anos.
e comprou online, começou a comprar online, aquela loucura do frete grátis e etc. Cara, você faz parte, você tem uma história que se mistura com a história da internet no Brasil, da logística, ganhando forma, ganhando visibilidade. Realmente a gente tá diante de uma lenda. É verdade, cara. E assim, é muito legal que eu acho, cara, que além de ter começado lá, porra, no início, existia uma quebra de paradigma, cara, e sapato, cara. Porque assim, se você vende livro, cara, livro, tá tudo certo. Você recebe ele, lê e acabou. Agora, quem naquela época. E eu me lembro. Cara, se você buscar lá o CPF, vai ter o meu lá. Tá lá. Fiz muita compra no Netshoes. Mas era isso, que a preocupação era o quê? Puta, e se não servir, cara? E se, porra, se eu não gostar? Porque você não tá vendo, né? Então tinha essa história do retorno, que eu me lembro. Que eu falava, cara, se não servir, eu devolvo e tá tudo bem, entendeu? Mas. A gente falava, a primeira troca grátis. Né? Tinha. Mas assim, ó. A logística, cara, era fundamental pro negócio dar certo. Né? Porque se não fosse a entrega, né? Esse retorno e esses controles, cara, o negócio não ia funcionar, né? Sim. Então, como é que foi isso lá para você? Não, assim, nós tínhamos, depois de entender muito do nosso negócio, desenhar os modelos específicos para os tipos de produto, porque a logística não adianta você vai se adaptando, mas para você ser eficiente, você precisa entender seu público, o produto que você armazena, no seu armazém, e criar um layout de fato produtivo, né? Então nós tínhamos metas lá, Marco, de despachar o produto em até 2, 3 horas, né? Desde a venda, a integração do WMS, aprovação de pagamento, integração do WMS. Então, nesse momento já mais produtivo e tecnológico, com esteira, com sorter ali na separação, o produto ele era vendido no site, integrado ali em segundos, como a gente vê hoje na parte de aprovação de pagamento, e o operador já separava ali muito rápido. A gente está falando aí, e não é porque eram poucos pedidos. Na época já a gente fazia ali 50, 60 mil pedidos dia. Né? Um negócio muito, muito grande. Agressivo. E aí ia para a DOCA, a gente trabalhava com as principais transportadoras na época. Um dos cases que a gente fala bastante, que o correio foi um grande desbravador também, assim, né, da entrega. Né? Todo mundo, até pouco tempo atrás, e muito ainda usa-se dos Correios. E nós tínhamos uma parceria muito estratégica com os Correios. Na época, a gente montou uma agência dos Correios, um posto avançado dos Correios dentro do nosso armazém. Hoje é comum falar, né, que as transportadoras colocam um PA dentro das operações. E essas cargas elas já saíam paletizadas com os destinos das principais regiões do país. E a gente entregava em até 48 horas praticamente no país inteiro, nas capitais do país inteiro. Então a gente tinha parcerias já estratégicas como essa. São Paulo, obviamente, tinham outros que faziam. E uma velocidade de entrega e promessa muito, muito rápida. A gente já olhava e já enxergava essa necessidade já desde aquela época. O que a gente vê hoje, as grandes plataformas fazendo, a gente conseguia fazer mesmo não controlando a etapa da última milha, como muitos fazem hoje, que acabaram se verticalizando, o próprio Magalog, né? Magalu, que se verticalizou. Então, bastante trabalho e bastante desbravamento, assim, né? E o interessante que a gente via que nós vendíamos muito para os interiores das cidades, né? Porque era um momento ainda de pouco acesso a produto. E a Netshoes era uma plataforma, ela conseguia ter todo tipo de produto, não tinha ainda muita classificação, né? Por ser um negócio muito novo, as marcas não te limitavam também. Então você conseguia ter acesso a produto topo de pirâmide. Né? Então você estava com um catálogo para o país inteiro naquele momento e um consumo muito forte nos grandes interiores. Então, desbravamos bastante coisa, assim, mesmo, no cenário do e-commerce nesse período. Muito legal. E eu me lembro, eu era do interior do Paraná. Cara, não tinha acesso a loja ali. A loja, a quantidade de produtos, né? Então, a gente via na Netshoes essa possibilidade. Isso foi muito legal. Cara, e aí, enfim, depois você foi para a Magalog. A Magalu acabou comprando o Netshoes, né? Isso. E aí
como é que foi essa transição? Como é que você está hoje? Queria que você contasse um pouco pra gente. Então, cara, muito bacana, né? Estar numa big empresa, né? Então a gente sai de uma empresa ali na época num faturamento de 4 bi, né? Entra no Magalu, hoje uma empresa de 70 bi. Então, com loja física, com modelo de operação bastante diferente, porque a gente era pure play, né? Somente e-commerce, produto pequeno, né? Aí vai entender o que é abastecimento de loja, vai entender o que é entregar uma geladeira, né? Subir para montar um móvel, né? Hoje a gente tem vários serviços nesse sentido também com montadores. E aí em 2019 teve a venda, aquele momento confuso, saber o que vai acontecer com quem estava na Netshoes, e foi muito bacana que eu lembro que eu tive uma conversa com o Fred, ele falou, eu quero conhecer os principais executivos da companhia, e ele falou, Márcio, a gente compra a empresa não só por quem ela é, a marca que ela é, mas os principais ativos são as pessoas. E você é um cara que tem uma história incrível, a gente acompanhou a trajetória da Netshoes e a sua, e a gente precisa de ajuda na logística. A gente está crescendo, foi antes da pandemia, então não teve aquele estouro todo, né? Eu consegui pegar também essa loucura, foi bom ou não, mas enfim, a gente estava lá. E ele falou, topa, e vamos entender o que é esse mundo. Cheguei no Magalu, na época não tinha ainda o Magalog, a gente foi construindo ele nos últimos anos, com aquisições de algumas empresas, eu já chego lá. Mas então, para operar na logística do Magalu, com pessoas, né, profissionais super gabaritados ali, e tinha já um responsável por toda a logística do Magalu, que já era o Décio, ele tinha 15 anos de casa, e ele falou, eu preciso da sua experiência para o modal aéreo, porque a gente já fazia aéreo na Netshoes, para o perfil courier, e a gente está crescendo muito o 3P, e a gente precisa montar uma malha. Então, vem trabalhar comigo. Eu fui trabalhar com ele, veio pandemia. Na hora da pandemia também você não escolhe muito, está lá no game, vamos jogar. Acabei ficando. Muito feliz de ter ficado lá até aqui. E estou super feliz com o que a gente vem construindo. E aí, nesse momento de pandemia, a gente vê, né, a Magalu cresceu nos anos de pandemia, ali nos 2 anos de pandemia, ela dobrou o e-commerce dela, né? Cresceu demais, assim. A gente saiu, acho que, de um GMV de 25, 30 bi para 60 nesses anos, né? Então, foi muito trabalho. E aí, nesse momento de trabalho, eu era o cara... Eu fui como responsável da parte de transporte. Na Netshoes, eu era um executivo de supply chain, então eu cuidava tanto da cadeia de abastecimento de fornecedor, quanto logística reversa. E aí o Fred falou, cara, é um escopo menor, só que numa empresa gigante, né? Então, o frete só da empresa é alguns bilhões, né? Falou, e eu falei, não, vamos em frente. E eu assumo, então, essa cadeira de transporte, e com esse crescimento todo do online, nesse período de pandemia, a gente se faz ali, vê a necessidade de falar, cara, a gente precisa começar. Foi um momento onde o mercado, com a Selic, ficou barato a aquisição de empresa, trocar ação por empresa. Então, o Fred foi muito audácio naquele momento. Ele comprou Netshoes, comprou outras plataformas de venda e comprou, acho que um total de 20 empresas, né? Empresas de ads, empresas de conteúdo, banco e logística. Então. E eu participei dessa parte do nosso ecossistema ali, a gente tem uma mandala que separa bem ali o varejo, o ads, o banco e a logística, que aí foi a criação do Magalog. A gente foi adquirindo empresas nesse momento de pandemia para ajudar a gente a construir e conseguir acelerar esse cenário. E depender menos de terceiros. Era um momento ainda que a gente dependia muito de empresas para fazer a entrega. Foi um momento que a gente viu muitos players se verticalizar. Então, o Magalu foi um deles. E aí a criação, participando de M&A, então de aquisição de algumas transportadoras, criando essa malha, que hoje é uma malha que a gente pode falar também já a nível Brasil, muito bem estruturada. E aí depois vem a criação do Magalog e aí o crescimento mesmo na cadeira, né? Então eu saio de um cara de transporte, depois para um executivo que olha hoje
toda a estrutura do Magalog. Esse meu chefe, ele se aposentou, na verdade não se aposentou, ele virou consultor, ele deixou o Décio, né? E aí, nos últimos 2 anos da carreira dele, ele falou, cara, vamos te preparar para você assumir o meu papel, vamos construir isso junto, todo um processo de assessment, de board da companhia. E aí eu topei ajudar a terminar a construção do que a gente vinha construindo. E aí o lançamento do Magalog, vocês participaram lá também. Foi bem legal. Foi bem legal, foi o ano passado. A gente criou a marca, construiu, divulgou para o mundo. Trouxe todas essas empresas para o modelo do Magalog, do guarda-chuva, né? Os CNPJs da companhia, a cultura, os valores do Magalu. Então, toda essa integração, que é um trabalho muito duro. Acho que vocês estão aqui também, né, com algumas dezenas de empresas, né? Integrando isso não é fácil, né? Ô Márcio, acho que antes de entrar no tema Magalog, primeiro assim, cara, volto a dizer, tua história impressiona. Você saiu de vendedor da Netshoes, já foi na primeira loja ali, vendeu, então pode-se dizer que você começou a carreira como vendedor, um jovem com os primos ali, montando uma loja. Depois você vai para dentro do embarcador, entender como era essa mecânica, essa organização de distribuição, organização de CD, de loja. Teve experiência em CD, mas sempre com a visão embarcador, intralogística, né, da porta para dentro. E aí depois você assume Magalog e você vai da porta para fora. Aí você vai para execução, última milha, nesse mundo moderno, digital, tecnologia à disposição. Enfim, você tem uma carreira brilhante. Acho que eu tenho 2 perguntas importantes para fazer para você. Primeiro, eu queria essa sacanagem, saber onde é que você foi mais feliz. Como vendedor, como o cara da intralogística ou como o cara da logística externa agora? Onde é que você foi mais feliz? E, cara, e outra pergunta, 2 perguntas, parabéns você responder as 2. O que você acha que foi um diferencial seu? Você tem uma puta jornada, legal. Eu saí de vendedor de uma loja, de um executor, a um executivo respeitado, admirado e invejado, que a própria história de carreira se mistura com a história do e-commerce, da logística, enfim. Qual foi o seu diferencial? Teve sorte no meio do caminho, pessoas, enfim, acho que a audiência gostaria de ouvir isso. Vou responder primeiro essa. Acho que o legal é que assim, eu sempre estive ao lado de boas pessoas, né? Trabalhei ao lado do Márcio durante 19 anos, então é um baita cara, visionário, empreendedor. É engraçado que ele é menos gestor, porque esses caras, geralmente, os empreendedores são os caras que vão pra cima. Faca na caveira. Faca na caveira e vamos que vamos, mas tem uma energia muito forte, então consegue tocar o bumbo e levar. Você segue, né? Geralmente a gente segue essas mentes. E eu sempre tive bons caras comigo, né? Eu falava, cara, eu não entendo, mas eu vou contratar quem entende. E eu confesso que eu me acho um bom gestor. Eu sou um cara humano, né? Até hoje, acho que para conquistar tudo que eu conquistei na minha carreira profissional, eu escuto todo mundo. A decisão não é top-down, ela é uma decisão coletiva. O que é melhor para o negócio, né? Sou um cara com baixíssima vaidade, né? Acho que isso importa demais. Acho que sou um cara até para o mundo que a gente vive precisa se expor mais, né? Mas eu sou um cara no profile ali e eu acho que tem que trabalhar até um pouco isso, mas eu consigo carregar e trazer o time junto, sabe? Quando o líder consegue dar o direcionamento, os caras estão lá pelo negócio, mas também por você. Acho que isso me trouxe muito, assim, até onde eu tô agora. Não conheço de tudo até hoje, acho que o desafio muito grande do operador, à frente agora do Magalog, mas tenho ótimos profissionais comigo. Estamos fazendo um excelente trabalho, sendo super reconhecido aí no mercado, porque não operamos só o grupo, né? Operamos aí mais de 90 clientes externos, grandes plataformas de venda online, estão com a gente, estão super satisfeitos. Nossa bandeira é a qualidade, é o nível de serviço, é a velocidade na entrega. E a parte da primeira pergunta, acho que a gente tem que ser feliz no que a gente faz, né? Acho que eu vou dar uma sabonetada aqui, mas acho que eu tenho muito orgulho do que a gente construiu, né, em Netshoes, aquele negócio de
tudo novo, né? Quando é novo, é animal, porque você é o primeiro. É um filho. É o filho, né? Então, é um negócio que dá muito orgulho chegar onde a gente chegou, abrir capital. Era uma das coisas que a gente desejava ali. E, puta, agora é um baita de um desafio, né? Um desafio, um mercado super mais competitivo do que era. E num setor, cara, duro, né? Acho que operador é um setor duro, você tem que estar ali sempre muito na caneta mesmo, olhando os custos, olhando a margem é baixa, alta, a concorrência é grande. Canibalismo. Então, você precisa estar com gente boa do seu lado, acreditando no sonho, no que a gente quer fazer, no propósito e seguir em frente, né? Então, tô feliz com o nosso desafio. Legal. Sabonetou, eu vou que tô mais feliz agora. Foi boa. Cara, e assim, você coordenou e coordena milhares de pessoas, né? E aí indo um pouco para esse lado que você já falou um pouco de ouvir e tudo mais. Mas, cara, qual que é o maior desafio de liderar essas operações muito grandes e complexas hoje, né? Como e-commerce e tudo mais. Para você, assim, qual é o maior desafio? Cara, acho que a gente precisa adequar muito bem a comunicação, né? Então, a forma da mensagem chegar para todos os pontos, a gente faz isso muito bem lá. No Magalu, ele tem alguns rituais importantes, né? Que a gente fala lá. Por exemplo, toda segunda-feira a gente tem um rito de comunhão, que é onde a gente se reúne, passa lá como que tá isso para a liderança da companhia inteira, né? Passa os principais indicadores, como que tá a venda, como que tá, né, alguma mensagem da diretoria mais direcionada. O Fred é um cara, participa de todos, né? A companhia é muito grande, a companhia hoje tem mais de 40 mil colaboradores. E em cada setor você tem o seu rito de comunhão toda segunda-feira. Tem uma outra coisa muito legal, já há mais de 30 anos que a companhia faz, que é o TV Luiza. Então, é legal contar essas coisas, porque você fala... Uma das perguntas que eu fiz quando eu cheguei no Magalu, eu falei, cara, como que vocês alinham as coisas aqui? E, literalmente, a companhia tem um canal de TV, né? Legal. Onde toda quinta-feira tem também um alinhamento com todas as 1.200 lojas do grupo, todos os centros de distribuição. Então, você precisa passar uma mensagem importante, direcionamento, o que for, esse é o formato, né? Temos as nossas agendas, né? Os líderes fazem as nossas agendas matinais, os diretores têm as agendas de GROT diariamente, né? Porque você poder acompanhar. A liderança inspiradora, assim. Acho que a gente não consegue agradar todo mundo, mas a gente tenta ir num formato onde a mensagem chega, o propósito, o que precisa ser feito, acho de uma forma muito clara, transparente. A gente não esconde nada, né? É o que como estão as coisas, o desafio está mais apertado para esse lado, como seguir. Então, uma visão muito ali de negócio e de deixar todo mundo muito na mesma página, uma transparência bastante clara ali para poder atuar, né? Muito legal. Eu já tinha visto, eu vi uma palestra dela, onde ela comentava essa questão do... Isso é muito da cultura do Magalu, né? De comunicar com todo mundo. Ela é super comunicativa, enfim. Isso me chamou a atenção, assim, cara, que todas as lojas e todo mundo, todo mundo... Então, está na mesma página, ver que isso tá seguindo aí a cultura, é muito legal. Cara, e assim, você falou aqui pra gente também sobre a experiência do cliente, né, como foco. Como é que isso te orienta na tua gestão diária, assim? Cara, o cliente em primeiro lugar sempre, assim, né? Então, hoje a gente tem vários clientes no Magalu, né? Desde um gerente de loja, olha que loucura, assim, mas acho que por você prestar o serviço, você tem que prestar bem para todo mundo, né? Você é um servidor. E eu brinco que eu falo, cara, nós servimos aqui. Então, quem não gosta de servir não tem que estar aqui. Então, desde do cliente, do gerente de uma loja, de um cliente hoje que opera dentro do Magalog, do nosso consumidor final, do consumidor final do cliente que comprou e a gente fez a entrega. Então, a gente é muito drivado à excelência. Obviamente, cara, que a gente vive... A vida real, ela não é assim, né? Então, tem vários percalços aí, principalmente na rua, né? Acho que o Aquiles falou muito bem. Ele falou, você era um cara que vivia muito mundo embarcador, você passou agora para o mundo operador.
olhar, putz, a gente tem mais de 15 mil carros de last mile todos os dias na rua fazendo entrega, né, cara? Assim, é insano, assim, o gerenciamento de risco, o monitoramento, dessa frota. Como que fazer com que a gente não perca nada, mas sempre perde. Acho que você tem que ser muito transparente com o cliente, comunicar todas as etapas do pedido. Se der um problema, estar ali à frente para poder resolver e contornar de forma rápida. E a gente é muito bom no atendimento, assim, né? Ano passado, o Magalu tem vários temas, né? Na companhia, ano passado foi o tema do Encanta, que era, alavancar mais ainda o nosso NPS, o nosso nível de serviço. E a gente estruturou bem, assim, a companhia, tanto o Magalog para servir ao grupo. O Magalog hoje serve Netshoes, Kabum, Época, próprio Magalu e essas outras dezenas de clientes. Então, um foco muito grande na melhor experiência de compra, assim, toda a jornada, né? Do aplicativo, a experiência da entrega, do motorista, né? Quando a gente vende um item pesado, muitas vezes o motorista adentra ali junto com o ajudante até a casa da pessoa. Então, tem vários treinamentos ali do time de qualidade para como se portar ali. A gente fala que ali é um momento onde o consumidor ele tem 2 pontos felizes: a hora que ele compra e a hora que ele recebe, né? Total. Então, se ele tem uma experiência ruim na hora que ele vai receber a entrega, destrói toda a jornada ali e o negócio a experiência não fica tão boa. Então, bastante treinamento, bastante acompanhamento, torre de controle, gestão, para que a gente não perca, né? Sim. A gente está sempre ali correndo. O nível de serviço, eu falo que ele é um pilar que, quando ele vai mal, todo o resto você não consegue evoluir. Ali é uma premissa, né? Ele tem que estar bom, tem que estar seguro para você evoluir em outras frentes, né? Quando ele começa a derrapar, você para tudo que você está fazendo e fala, preciso dar foco nisso. Então a gente não pode deixar o nível de serviço derrapar. O cliente tem que estar sempre recebendo bem no prazo prometido, né? Surpreendendo ele. Não tem dúvida que a gente vive a era do cliente e a era do encantamento. E a tua jornada passa por uma era analógica. A gente pode dizer que você começou lá atrás quando não tinha internet, não tinha toda essa visibilidade, não tinha tanta tecnologia à disposição, e hoje você vive na era digital, onde não tem dúvida que logística se tornou marketing. Na sua opinião, ainda nessa linha de encantamento do cliente, jornada do cliente, qual a importância da tecnologia para que você consiga entregar tudo isso? Total. Sim, hoje em dia, para a escala, para o volume, sem tecnologia não funciona. A gente falou muito de pessoas, acho que para mim é o pilar fundamental, são as pessoas que estão por trás ali da tecnologia, mas para você ter escala, avançar, se você não tiver com boas tecnologias, você não consegue acompanhar. E aí, para isso, a gente tem tantos parceiros, como a própria Nestec, que a gente usa ferramentas de vocês, como um time de tecnologia próprio, dedicado ali na logística, trabalha comigo, inclusive, tomando as decisões do que fazer, como melhorar aquele processo para ele se tornar um processo mais eficiente, em várias etapas da jornada da parte logística, tanto a parte de intralogística ali, a parte de recebimento, como melhorar ali a finalização de uma nota fiscal de um fornecedor, o agendamento, quanto a parte do picking, do packing, da expedição, ali a parte também toda dos hubs de last mile, né? Trabalhar com roteirizador, com sequenciamento, como esse machine learning também ele vai te ajudando a encurtar essas jornadas, essas etapas, na verdade, né? Para que você tenha maior velocidade, maior eficiência, maior produtividade. Então a gente está... E é uma jornada que não tem fim, né? Toda hora vem chegando coisas novas. A gente fala muito de AI hoje, e aí na prática a gente tá com uma frente muito forte lá no Magalu e no Magalog com o AI. Acho que tanto a parte do front, focado em como vender mais, como usar a tecnologia AI para poder ter uma conversão maior da companhia, né? A gente brinca que a gente tem lá é um projeto, na verdade, que é o cérebro da Lu. A Lu é a maior influenciadora digital que tem. Não sei se vocês conhecem. Sim, claro. A história. A Lu, acho que vocês conhecem, mas a história. Ela já ganhou o Leão do Cannes. Ela já foi capa da Vogue. E é muito louco, assim. E ela é um ativo
que gera receita hoje para a companhia. Então ela tem, né, com esses milhares de seguidores, a gente está criando o cérebro da Lu com a inteligência artificial, para que a gente possa ser um canal ainda de maior conversão, de maior rentabilidade. Então, isso a gente faz com o AI. E aí, na parte logística, a gente usa o AI para roteirizar, para melhorar ali a distribuição. Hoje a gente fala aí de 21 CDs, né? A gente tem mais de 1 milhão de metros quadrados de área de armazenagem. E, cara, distribuir o estoque da forma certa... Tem que ter inteligência. Tem que ter uma inteligência, tem que ter uma AI ali para poder ajudar também nesse sentido. Então, tem essa frente também com tecnologia para poder ir acompanhando tudo isso que está vindo pela frente, né? E tecnologia é fundamental. A gente fala na NSTech aqui, inclusive é uma bandeira que a gente levanta de vantagem logística a partir da tecnologia. Né? A gente não consegue mudar a realidade de infraestrutura do país e os aportes que a gente faz, a gente percebe que nos próximos 10 ou 20 anos não vai mudar a realidade de infraestrutura. Então, a única maneira de uma empresa ter vantagem competitiva é ter tecnologia para fomentar a logística. E o gestor, acho que você vive isso, como qualquer gestor, né, Chamas? Você vive um trade-off. De um lado, você tem que entregar um nível de serviço cada vez melhor, porque logística é marketing, é diferencial competitivo. E do outro lado, você também está sendo cobrado ali pelo custo do serviço. Eu brinco quando eu sempre falo que entregar um puta nível de serviço não é difícil. Se você estiver sentado no barril de petróleo. Aí você coloca mais carro, mais gente, mais tudo. Agora, entregar um nível de serviço, né, dentro do orçamento, e a tecnologia, como você falou, é super importante para que você consiga realizar esse equilíbrio. Dentro de um tripé que a gente trabalha, inclusive na NSTech, a gente sempre fala, importante, muito importante tecnologia. É tão importante quanto ter processos bem claros e padronizados para a gente imputar na tecnologia e sustentando tudo isso, pessoas. Desse tripé, qual peso você daria? Puta desafio isso aqui. Para a tecnologia, os processos e pessoas no seu negócio. Eu acho que assim, o processo e pessoas é algo que tem que estar muito bem desenhado e definido. Né? Você tem que ter uma boa liderança, um bom alinhamento, um direcionamento, propósito, para que a equipe esteja junto com você. Você não pode ter perda nesse lado, né? O cara que não está comprometido, porque no final é a mão de obra, é quem está ali operando. Se você não tem as pessoas, você também não separa, você não opera. A gente não vive um modelo ainda robotizado para tudo, né? E o processo é para também não depender daquela pessoa. Do feeling, sempre. Sempre do feeling. Então, isso estando bem desenhado, vem a tecnologia para dar escala. Veste tudo isso. Que veste tudo isso. Né? Então, é difícil você separar os pesos. É um conjunto que tem que estar tudo muito bem equilibrado e seguindo. Mas essas duas partes, elas são premissas. Né? Você tem que ter um comprometimento, um bom processo e a tecnologia que ancora tudo. Né? Bem respondido. Legal. 300%. Cara, e assim, aí você contou da tua jornada, que você começou lá, começou a já usar a tecnologia lá desde 2000 e pouco, enfim, até hoje. Teve alguma tecnologia que você decidiu implementar e que você disse, cara, isso aqui mudou minha vida? Alguma em especial, assim, que você se lembre? Cara, eu acho que uma das partes que a gente sempre teve um desafio, né? Tio sempre vendeu muito mais de um item nos pedidos dela. Eu achei que era. Eu achei que a maioria era um pedido só. Um para só, né? Para um, né? Hoje está em 50-50. Tá. Né? Mas esses outros 50 múltiplos, eles são itens, são pedidos que consomem muito. Então, vou dar 2 exemplos. Nesse momento, nessa época, onde a gente estava desenhando o formato, a tecnologia de consolidação, que acho que também é algo que a gente vê por aí da consolidação automática, do build suite ali, de você pôr o produto e aparecer ali a luz verde, porque ele já está pronto, consolidado, vai para lá. Foi algo que a gente adotou na época, que ajudou muito a gente a ganhar produtividade. E hoje em dia, assim, o que eu vejo que mudou? Muitas coisas mudaram, assim. No formato operador, uma torre de controle, aí eu estou falando com um especialista aqui, muda a vida de todo mundo. Né? Acho que para poder fazer toda a gestão do acompanhamento ali do carro, da produtividade, enfim. E o modelo de roteirizador e sequenciamento. Acho que você não deixar
na mão do motorista só. Eu acho que tem que ter o respeito, porque ele conhece ali aquela região. Mas quando você começa a entender através dos indicadores o quão mais produtiva a tecnologia ela implantada foi, cara, aí você fala, é uma mudança que muda de patamar. Assim. Então, eu não sei se falar assim, o que mudou minha vida, né? Foram várias coisas, e aí acho que esses 2 episódios que eu lembro que foram desafiadores na época, que crescia muito ali a Netshoes, e a gente não conseguia, demorava muito tempo para poder consolidar, e aí o formato de consolidação com o uso da tecnologia ajudou na parte de produtividade, e hoje, com as ferramentas que a gente vê que quem não usa tá perdendo muito assim, produtividade. Né? Então... Não tem diferencial competitivo de fato. Sofre, vem sofrendo. Vem sofrendo, Muito conectado à visibilidade, né? Eu tô atrapalhando aqui. Que isso, fica à vontade. Mas é curiosidade genuína mesmo. Acho que os anos 90/2000 ele foi importante para o país como um todo. Né? A gente teve quebra de barreira geográfica, a gente teve a estabilização da moeda com o plano real. Então a gente teve a logística também ganhando um espaço super importante nas mesas de discussão. Logística era custo. Perfeito. Até 90/2000, né? Ninguém olhava para logística. O diretor de logística, o cara nem sentava numa mesa estratégica de um board, etc. Isso depois dos anos 2000, boom digital, etc. Isso mudou. E logística realmente ganhou espaço na mesa de discussão. Percebeu-se que fazer logística custava caro e fazer logística mal feita custava mais caro ainda, porque perdia cliente, perdia diferencial competitivo. Mas ainda eu não tenho certeza, Márcio, a pergunta para você que está nesse epicentro logístico, como a Magalog, que é uma empresa de um embarcador. Mas, no geral, assim, você ainda percebe que o mercado ainda olha para a logística só como um centro de custo, ou já entendeu realmente que virou um diferencial competitivo, que não é só custo, que é um modelo ou uma área de encantamento do cliente. Isso acho que muito presente hoje no teu segmento, que é o digital. Sem dúvida, eu acho que a sua resposta vai ser positiva nesse sentido. Sim. Mas o mercado, no geral, da indústria, do agro, enfim, a gente já quebrou essa barreira. A logística não é mais um centro de custo, é diferencial, é marketing. Não, é um diferencial. Né? Acho que tanto no meu segmento como em vários outros. Acho que hoje a logística deixou de ser um centro de custo, e é o que você falou, para virar uma área estratégica. Ela tem que participar do dia a dia do negócio. Né? Então, até dando alguns exemplos práticos, a gente tem agendas semanais de S&OP junto com a área de negócio para entender o caminho da venda, o dinamismo, porque você não conseguir acompanhar e de uma forma otimizada gera um prejuízo muito maior. Total. Sim, né? Então, obviamente que já é uma área que despesa muito, né? Mas é essencial. A gente viu aí na greve dos caminhoneiros, o país quase quebrou ali, né? Sim. Então, assim, e aí não é só o efeito custo ou não, é o efeito que gera para a sociedade, né? Então é algo super estratégico hoje. A gente vê, vários estudos mostram que os presidentes futuros de companhia vão vir de áreas de supply chain. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Então, a gente via sempre a área financeira, comercial. Cara, e supply tem tudo a ver com financeiro, com fluxo de caixa, né? Total. É super estratégico para todos os segmentos. Assim, eu não tenho dúvida que todo mundo hoje enxerga desta forma. Animal. A resposta é animal. Eu fico... A palavra é baita tesão quando eu ouço uma parada, né, dessa, né, cara? Frases... A gente podia fazer um quadro assim, frases que saíram do podcast. Né? Logística deixou de ser um centro de custo e virou uma área estratégica. A tecnologia é motor de aceleração, e você usou de alavancagem do teu processo na cadeia logística. A gente precisa criar esse quadro. Sim. Lapão. Não, e acho que no mundo que você viveu, de e-commerce que vive até hoje, né? De e-commerce isso ainda é mais acentuado, né, cara? Porque, muito mais. Cara, é aquilo, que a gente tá né? vendo aí, Tem que entregar no prazo, tem que informar. Eu brincava no passado, é uma brincadeira, né? Falar ao vivo aqui. A gente acostumou mal o cliente. Total, né? E é verdade, cara. Assim, acho que para quem ainda tem muito funding, é o que você falou. O cara que tá sentado num barril de petróleo,
Pra gente que a gente tem que estar lá reportando o resultado, Margem né? baixa. A margem é baixa, varejo tem uma margem baixa, operador logístico tem uma margem baixa. Como equilibrar tudo isso não é fácil, assim. Então, por isso que assim, a tecnologia ela precisa te dar escala e equilíbrio financeiro para você poder atender da forma como você atende. Senão você fica para trás no seu segmento, não fica competitivo, né? O cliente não vai estar junto com você. E os players aqui, puta, super acelerados, né? A gente vê aí o mercado muito, muito acelerado nisso. Né? Você fala uma coisa ao vivo que a gente fala no off, né? A gente fala mesmo, acostumamos mal o cliente. Mas meus clientes da indústria, do varejo, olha para vocês do agro e da indústria, olha para vocês do varejo, eu falo assim, porra, esses caras acostumaram mal o cliente, porque o cliente está acostumado a entrar numa plataforma e comprar com um clique, ter a visibilidade todinha do veículo chegando em casa, querer pagar um pouco a mais no full lá no Magalog, para poder receber à noite ou amanhã cedo. Ele acha que na indústria, no agro, B2B é assim. quer também, né, O B2B quer também. Então também. a gente, o iFood fez isso, o Mercado Livre fez isso, a Magalu fez isso com a Magalog, a Amazon faz isso nos Estados Unidos, enfim. Lá na China, a JD faz isso, enfim. A gente tá acostumando mal mesmo o cliente, cara, porque o cliente gostou dessa onda de não ter tem visibilidade. volta, né? Tem volta. Eu vejo até em alguns fóruns pessoas defendendo, né? A gente, por exemplo, a gente trabalha hoje num segmento de produtos para casa, muita, né? A gente vende de tudo ali no Magalu, mas você tem uma geladeira, um sofá, não necessariamente precisa chegar amanhã. Né? Mas a gente está nessa briga ainda. A gente entrega, por a gente ter 21 centros de distribuição e uma malha que ela vem já de muito tempo por conta do abastecimento de loja. Acho que isso é muito legal falar também. O diferencial do Magalu não está só no que ele virou agora. Né? Ele carrega um diferencial muito grande, são os carreteiros. A gente tem mais de 800 contratos de microempreendedores dedicados a atender um Magalu nessas regiões do país. A gente tem loja em todos os estados, né? Acho que tem no Amazonas. Mas cara, são caras que estão lá operando e entregam a geladeira no dia seguinte. Às vezes a gente se pergunta, puta, precisava entregar talvez no dia seguinte? E tem gente que defende que às vezes não. Pô, não é um produto que você comprou ali que está precisando para usar amanhã, né? Ou hoje. Igual você vê aqueles produtos menores, enfim, né? Então, acho que também é um pouco de se questionar algumas coisas, assim. A gente tá nessa fase de também entender um pouco, sabe? Sem dúvida. Na Intermodal, só fazendo jabá aqui, propaganda, eu gosto da Magalu, eu compro, tá? Eu tenho lá, pode puxar meu CNPJ lá, que minha máquina de lavar que eu comprei, a última foi lá, minha geladeira foi lá, as televisões do quarto da minha filha foi lá. Eu gosto primeiro que vocês têm a Magalu tem um desconto do Pix lá, que é fantástico, né? Muito agressivo. Eu acabei de comprar uma cadeira ergométrica para colocar uma bicicleta ergométrica para colocar na minha varanda. E eu fui na loja do fabricante, e a loja do fabricante ela custava R$ 2.199. E aí eu fui no Magazine Luiza, eles vendiam lá dentro, era um seller ali, com R$150 de desconto, comprando o Pix, que eles não ofereciam na loja. Então, cara, eu compro lá. E eu entrevistei na Intermodal o Chaé, um abraço pro Machaé aí, trabalha muito com você. Colega ali, um abraço pro Chaé. E fala com a energia, ele falou do projeto Jaiminho, do programa Jaiminho. É verdade. Que vocês têm uma série de programa logístico, de projeto logístico, que sempre está buscando esse encantamento, essa diminuição do nível de serviço, a valorização do motorista. Cara, realmente o que vocês fazem na Magalu. Muito legal. O Chaera, ele tá tocando essa parte ali da parte de transporte, tem uma experiência muito grande, né? Com o operador, veio de Sequoia, né? Trabalhou lá na época também, nessa transformação que o Magalu fez com o Magalog. Ele viveu na Direct, na Americanas. Tem essa trajetória lá também. Então, muito legal, assim, que a gente está fazendo. Com o portal do entregador, né? O mobile ali, ter todo o canal o atendimento com o motorista, né? A experiência dele, entender qual é a receita dele, pagamento. Então, a gente está... Toda a parte financeira também a gente está elevando para o mobile. Tem bastante frente legal no Magalog que a gente está construindo. Eu me lembro, a gente falou com o Chaera aqui já, né? Eu me lembro de se minha memória não me trair, mas um projeto que vocês implantaram durante a pandemia, onde as lojas viraram pequenos CDs, né, cara? E os vendedores viraram pequenos entregadores, né? Também. Isso continua? Isso parou? Como é que é? Não, hoje assim, a gente tem 1.200 lojas.
o Magalu, ele tem um diferencial muito grande, que são as lojas. Então, a loja, ela tem o poder da multicanalidade. Ela serve hoje como ponto de drop-off para seller. Então, o seller que hoje vende e a gente não tem tanta demanda para virar um ponto de coleta, porque hoje a nossa malha oferece a coleta no país inteiro, só que acaba não sendo viável ir até ele pode ir lá e depositar o produto na loja, né? Os vendedores na época, não sei se ainda tinha um programa que o vendedor, ele na região dele, ele tinha a meta para os lojistas ali virarem sellers também do Magalu, um projeto né? Então, a loja é um baita de um diferencial, e a multicanalidade no e-commerce para um P, 50% da venda já sai via loja. Ou o cliente indo retirar, ou a gente shippando da loja. Então a gente tem uma malha que foi construída com uma das empresas que a gente adquiriu ali, que foi a Sodi, para ultra rápida, que a gente fala, que é o Ship from Store. Que hoje você tem lá a loja, parte do depósito da loja é um mini centro de distribuição com os principais SKUs. Quando você compra, o item está próximo ali à sua região, ele sai chipado da loja. Então não é mais o estoquista, o vendedor, porque na pandemia a gente usou de fato essa mão de obra para poder ajudar. Hoje é uma malha de entregadores, faz parte dessa malha aí de mais de 15 mil entregadores, chipando diretamente da loja, né? Então a gente usa a loja para isso também. Muito legal, cara. Usar essa rede aí é sensacional. Cara, qual foi o maior desafio da tua carreira, assim? Aquele que realmente te colocou à prova e o que você aprendeu com isso? Acho que um dos maiores desafios está sendo agora. Acho que é liderar um negócio, né? Que o Magalog virou um business, né? A gente responde pela receita, pelo P&L, né? O bottom line ali. Então, acho que trabalhando muito ali rentabilidade. Então, a gente faz agendas fortes ali de rentabilidade, de resultado. Gerir mais de 10 mil pessoas, essa rede gigantesca pelo país inteiro. Então, acho que esse é um dos grandes desafios que eu vivo no momento. Mas eu acho que na minha carreira foi essa transformação do business mesmo, da Netshoes, porque, puta, um moleque que saiu ali de vendedor. E aí, obviamente, quando o negócio se transforma, ou você acompanha ou você pula fora. Não tem como, né? Meu termo. E a gente sempre se questionava, eu tô aqui porque eu era o number one, né? Puta, conheço o dono, ou pela capacidade de entrega. E aí eu tive, cara, assim, quando você... A empresa, ela abre, né? E aí cria-se board, cria-se tudo. Cara, você está pondo avaliado por todo mundo, né? Todo. Então, esse momento assim de vir muito cara pesado, né? Vieram vários VPs de empresas grandes para trabalhar lá, cara de planejamento, cara de tecnologia. E você no meio desses caras todos preparados, você ali, eu comecei daqui, minha escola foi só essa, né? Não tive tanta experiência fora. Você querendo se provar a todo momento. Eu corri muito para estar sempre ali, não deixar a desejar. E tive muito sucesso no que eu fazia, na parte de logística, né? A Netshoes foi um grande case como plataforma, até hoje, né? É o maior e-commerce de artigos esportivos da América Latina, e como logística também, né? Sempre entregou rápido, teve um bom nível de serviço, uma facilidade para troca. Então, essas coisas que eu fui construindo e acompanhando na minha carreira, acho que foi fundamental. Mas hoje, com certeza, dentro do Magalu, uma big company, e com esse desafio do Magalog, acho que vem sendo um desafio bem interessante, assim. Muito bom. Cara, qual que é o maior desafio hoje do e-commerce, da logística para o e-commerce? Frete, prazo, já passamos isso, estamos em outra etapa? Cara, eu acho que nós vivemos isso. E aí é um pouco do que o Aquiles falou, é o equilíbrio, cara. Porque lá, pra gente, tem que ter o equilíbrio. Não adianta você fazer com dinheiro, né? Com dinheiro todo mundo faz. Eu acho que eu até brinco.
a gente fala, puta, o mercado ali fazendo aquilo daquele jeito. Eu falo, time, vocês são os grandes profissionais. Porque para entregar, né, na margem que a gente tem, né, tem que ser inovador. Tem que pensar fora da caixa, né? E a gente acompanha muito bem, muitas das vezes, sem ter tanto funding como a gente vê. Os chineses, cara, você vê, é cash burn. Pô, como que você faz frete grátis a R$ 9,90? Não existe, né? Produtos com ticket de 9, 20 reais. Então a gente sabe que a conta não fecha. Não adianta falar também que o valor está embutido no produto, porque também se tiver, não é competitivo. Você não vende, tem um mercado muito agressivo em tudo. Vende outras formas o dinheiro, né? Então fazer logística com o Aquiles foi muito bom no que ele falou, sentado ali no barril de petróleo, o negócio funciona. Agora a logística otimizada, a logística... E a gente tem que acompanhar tudo isso que está acontecendo. Acho que o consumidor ele quer sempre a velocidade, ele quer pagar menos. E como fazer isso de uma forma equilibrada? É um desafio, assim. Não é tão simples você equilibrar todos os ponteiros, mas a gente está conseguindo. Acho que a criação do Magalog, a densidade que a gente tem com os pedidos do grupo, mais os pedidos de mercado, ajuda a gente ter boas negociações, um bom equilíbrio financeiro e conseguir ser competitivo em entrega, em prazo, em nível de serviço. Então, muito legal. Sua pergunta foi genial. Você resumiu o maior desafio do mercado sem romantismo. Porque às vezes quem está assistindo a gente aqui... tem que falar a verdade. Tem um lance muito romântico da logística como diferencial competitivo, empresas sacrificando a margem do produto em favor de um... por pouco tempo, não se sustenta, como você falou. E o desafio é esse mesmo, cara. Todo gestor logístico, e aqui é muito gestor logístico nos ouvidos, né, Marco? Ele vive esse trade-off, cara. Eu tenho que entregar um baita encantamento, baita nível de serviço para cliente interno, externo, etc e tal. E eu tenho do outro lado o acionista, ou se é uma empresa de dono, que não é capital aberto, o dono me cobrando a margem, me cobrando ali o custo. Então, esse trade-off é um baita desafio e acho que você traz uma baita experiência. Acho que vamos entrar um pouco aí no operacional da Magalog, etc. Enfim, como é que vocês fazem. E o que você falou, você vem contando, é do caralho, assim, acho que é a palavra. De um monte de projeto que vocês fazem, tirando toda hora coelhos da cartola, em todo momento engajando o time. Cara, parabéns pelo que vocês estão fazendo, tá animal. Muito legal. Cara, se você encontrasse ali o Márcio, lá com 19 anos, vestindo a uniforme, né, da primeira loja da Netshoes. Vendedor de chão de loja. O que você ia falar pra ele, cara? Eu ia falar, acho que parabéns por não ter desistido. Nesse caminho, é engraçado que muita gente desistiu. Eu que vivi ali do lado de até... Como era uma empresa familiar, outros primos vieram, né? Outros amigos, assim, e ver, puta, onde eu consegui estar hoje, chegar. E não comparando, mas vendo onde a pessoa tá, onde os caras que estudaram com você estão. Eu nunca fui um cara muito estudioso, sempre fui um cara do fundão, mas um cara inteligente, mas que talvez não gostasse tanto de estudar. Então, eu sabia o que eu queria, né? Eu era um cara que sempre quis empreender de alguma forma. Eu acabei conseguindo juntar ali, empreender profissionalmente numa empresa que não era minha, mas acabou depois virando parte, porque eu tive participação com tudo que a gente fez. Então eu tenho muito orgulho. Eu acho que o que faltou, talvez, para mim, e para quem tem oportunidade, e eu falo isso muito para sobrinhos hoje, para primos que têm condições, invistam mais tempo vai fazer um intercâmbio, vai viver uma vida fora, vai morar sozinho, te trazer experiência de vida mesmo, né? Eu acho que isso eu não tive, porque eu entrei muito cedo e eu não parei, né? E, cara, eu perdi. Hoje eu sou um cara casado, não dá pra morar fora, deixar a mulher aqui, acabou. Então, esse tipo de coisa é importante, enquanto você pode ainda, né? Vai aprender, seja um cara...
né? Eu vivi muito o negócio. E eu fiz tudo em cima do negócio. Então, tudo que você puder em relação à cultura, aprendizado, a uma experiência fora, acho que é isso que faltou um pouco ali, né? Nesse momento. Então, você foi um cara inovador, fui nisso. Você foi um cara não sei o quê, que você desbravou o e-commerce, a logística, fiz nisso. Acho que tem coisas de vida importantes também que... E, cara, quando eu entro de cabeça, né? Acho que todo mundo aqui, vocês são empreendedores também. É um negócio, cara. E hoje, mesmo com essa correria toda do mundo do Magalog, do varejo, do e-commerce, aprendi a ter equilíbrio. Acho que isso é importante, né? E, obviamente, pô, a energia de 19 anos, 18 anos não é a mesma de 40 e pouco, né? Então, mas é isso. Acho que eu diria para o Márcio ali atrás. Muito bom, cara. Eu acho que o parabéns é merecido, né? Acho que assim, teve muita resiliência, sem dúvida nenhuma. Não tenho dúvida de que foram muitos perrengues aí que você deve ter passado. E assim, cara, muitas empresas surgiram e morreram. Né? Então, assim, cara, Netshoes não foi à toa, não foi sorte, não foi. Isso eu tenho certeza que não foi. Foi muita competência de fazer a coisa acontecer, né? Então, muito legal. Cara, agora nós vamos pro nosso quadro final aqui. Bate-bola. Vou te perguntar aí, famoso, mas é tranquilo. Pode responder como você quiser aí, tá? Bom. Vamos lá. Inovar ou renovar? Cara, difícil, né, fazer. Porque, assim, eu acho que eu sou um cara de muita inovação, mas eu sou um exemplo de renovação também, né? Acho que se eu não me renovasse ao longo da trajetória, nos processos, em tudo, não estaria onde eu estou. Mas se fosse para escolher, não ficar também aqui, né? Eu vou por inovar. Acho que inovar é algo que, cara, tá à frente de tudo, né? A inovação te traz... Você vai ajustando e vai se renovando, né? Mas a inovação é um negócio bacana mesmo. Conhecimento ou experiência? No meu caso, experiência. Bom, isso aqui eu tenho que fazer, tá? Terceirizar ou primarizar a logística? Ele tá dos dois lados. Eu já vivi de tudo e todos os dois lados. Não dá para você ser o dono de tudo, né? Então, acho que você tem que ter bons parceiros. Acho que, vamos lá, parte intralogística, o inbound ali, parte para ser mais objetivo na resposta. Você tem que ter o controle. Você tem um controle absoluto hoje, só que o pacote, o last mile, você não vai ter o ativo, né? Você vai ter a tecnologia, você vai ter o mobile ali pro entregador, mas o carro ou vai vir de uma empresa ou é do próprio motorista. Essa parte ela é uma parte terceirizada, com a tecnologia embarcando e fazendo a gestão de tudo. A parte do centro de distribuição, eu sou muito a favor de você ter lá o controle, ter o CLT, primarizar, porque ainda mais numa dinâmica de venda como a gente tem, né? Às vezes você está lá, os alinhamentos com um terceiro é mais duro. Acho que talvez para uma empresa que está começando e está crescendo e ela precisa de ajuda, ela vai para uma terceirização. O negócio pegou e engrenou, traz para o controle de volta, né? Eu daria essa dica de experiência própria do que eu já vivi também. Você viveu, né? Legal. É o que os grandes fazem. É o que os grandes fazem. ES ou G? Vou falar um pouco... Posso falar? Claro, fica à vontade. Eu acho assim, eu vivo numa empresa hoje que é exemplo, né? O Magalu é exemplo dos três, né? Acho que tem uma governança muito forte e a gente, a gente faz 2 agendas muito grandes na companhia que chama posicionamento estratégico. No começo do ano, para definir as metas, objetivos, a gente reúne mais de 3.000 lideranças e toda vez, eu estou há 6 anos na companhia, agora já vestindo a camisa do Magalu, depois que a Netshoes foi comprada, sobe o vice-presidente de conselho do Magazine Luiza, que é o Marcelo Silva, que foi CEO do Magalu. Na transição de Luiz Helena para Fred, Marcelo Silva foi o CEO do Magalu, hoje ele é vice-presidente do conselho de administração. E ele sobe para falar de governança corporativa, de ética, de boas práticas, de inegociáveis. Então a companhia tem um lado de governança muito forte.
A parte social é outra fortíssima. E aí, putz, figura de Luiz Helena, vários programas e tal. E acho que a parte maior de desafio que eu vejo aí, olhando para mim, porque tudo isso nós temos já, é a parte de sustentabilidade, a parte do SG, da parte do ambiental. Que nós temos grandes programas de coletores em lojas físicas, a gente, diminuição de filmes trash, mas a gente emite muito carbono por conta das nossas entregas, e esse é um desafio, acho, de todo mundo. Sim. Então, hoje, no chapéu da logística, eu colocaria esse como um maior desafio. Estou respondendo de uma outra forma, acho a sua pergunta, mas acho que esse é o maior desafio nosso, mas não dá para ter uma organização dos portos como a gente vive hoje sem pensar nos 3, né? Legal. Meu maior obstáculo como profissional é o quê? Eu acho que um dos maiores são as pessoas, assim. Eu acho que você liderar muita gente, você tem que ter muito bom alinhamento com a equipe, com o time, a comunicação. Eu iria, acho que, no lado do desenvolvimento do time. A gente faz muito isso também com as plataformas de desenvolvimento, treinamento. Mas acho que é ter um time ali com você, né? Acho que cumprindo seus objetivos, indo atrás do que você precisa entregar. Acho que esse é o maior desafio, é manter isso, essa energia e esse engajamento de todo mundo sempre, né? O que você mais valoriza na hora de contratar alguém? Energia. Acho que o cara tem que mostrar que ele quer, sabe? Tá entusiasmado. Acho que tem toda a parte técnica que quando vai chegar lá na etapa que vai vir falar comigo, acho que tudo isso foi visto, né? Acho que a relação com a cultura, Magalu tem uma cultura muito forte, então não dá para também colocar qualquer cara que não vai se adequar à cultura da companhia. Esse é um bom ponto para a empresa que nós vivemos, trabalhamos, mas a energia. Se o cara tem tudo isso, tem a cultura, tecnicamente é bom, vem e com a energia que a gente vai dar certo, né? Então acho que eu iria nessa parte da cultura e da energia. Legal. Tem algum profissional que te inspira? Profissional, não sei dizer, tem pessoas que me inspiram. Acho que assim, meus pais me inspiraram, meu pai, um comerciante que acho que não foi à toa que eu fui trabalhar em loja, ele também tinha loja, saía da escola, almoçava no bar em frente à loja, ia lá ajudar ele. Então essa vivência aí sou descendente de armênio, os armênios, né? Sou a terceira geração aqui, então os armênios vieram ali da guerra, de 1915, massacre dos turcos. Então são pessoas muito aguerridas, né? Então, e vieram pro comércio. Então meu pai também é um cara que foi do comércio, então ele é um cara que me inspira muito, e a ídolo do esporte sempre tem também, é um ou outro. A gente fala muito do Ayrton Senna, mas acho que para mim Ronaldo Fenômeno é um cara que o que ele passou ali para vencer aquela Copa do Mundo em 2002, e a gente viveu isso, né? Então dá para falar. Silvio Santos, a gente fala muito ali, mas é um cara que, puta história, cara. Sim. E, né? Enfim, acho que Djokovic também é um cara do tênis, que a gente fala muito do Nadal e do Federer. Esse cara tem a história dele, você lê, cara, o cara treinava em meio a mísseis voando ali, né? Ele vem de 16 anos, numa condição geográfica difícil, depois se mudou para a Alemanha. E esses caras que você fala, pro cara ter chegado onde ele chegou, o que ele passou, né? São os que mais me inspiram, assim. Eu gostei do Fenômeno. O Fenômeno, eu acho que o Ronaldo, né? Ele inspirou enquanto jogador, as intempéries que ele passou, física, etc. E inspira hoje também. Hoje o cara põe a mão, vira ouro. Impressionante. Não, é animal. Cara, como empreendedor, né? Como empreendedor é animal. Eu conheci ele, cara, na época da Netshoes. Ele tinha uma empresa, a Nine, né? A gente fazia umas parcerias ali de... Tem uma história muito interessante, desculpa cortar aqui. O Ronaldo, quando ele foi anunciado, a gente já sabia, na verdade, que ele ia ser anunciado para jogar no Corinthians.
A gente tinha relação com a Nike ali muito forte. Nós éramos a loja com o maior estoque de camisa da Nike do país. Estava preparado. Só que a Netshoes teve um momento ali que um dos produtos que a gente lançou que foi um fenômeno foi a escala das customizações de produto. Então, você queria comprar uma camisa, você colocava nome, número, comprar chuteira, você bordava o nome na chuteira. O Neymar tinha lá não sei o que e alegria. Né? E quando o Ronaldo foi anunciado, a Nike não tinha camiseta para ele. Então, ele estava gordo, a gente teve que enviar uma camisa GG para a Nike com o Ronaldo e o número 9. Então, a gente silcou a camisa, enviou para a Nike para ele usar na coletiva de imprensa que ele ia ser anunciado. Netshoes mandou pra Nike. A Netshoes mandou pra Nike. Então, um abraço pro Ronaldo. O cara é uma lenda. Cara, o que falta na logística brasileira? Putz, o que falta, cara? Eu acho que a gente fala muito talvez de infraestrutura. Eu acho que a gente falta mais responsabilidade, assim, sabe? Do governo, as questões também fiscais, né? A gente vê ainda até hoje dificuldade quando você está com um carro passando de um estado para outro, né? Acho que, a gente vive aí já num mercado super digitalizado. Total. Então, essas barreiras que são burocráticas, né? Obviamente, você tem que fiscalizar, você tem que fazer um monte de coisa, mas eu iria nesse sentido, assim. Eu acho que, não sei se tem uma pergunta ou não da parte de infraestrutura, ou como a gente vai estar aqui daqui a um tempo. Eu acho que a gente vai estar vivendo. As coisas vão acontecer, o brasileiro ele vai se adaptando, né? E a gente vê a transformação nesses últimos 10 anos aí que aconteceu. Mas eu acho que eu falaria que a gente precisa um pouco mais de responsabilidade dos órgãos, assim, sabe? Porque o empresário, o gestor, ele investe, ele quer um melhor, né? E aí você tem uma carga tributária super alta, você não tem ajuda para isso, né? Os incentivos são muito ruins. Então, enfim, acho que eu iria por esse caminho, assim. Boa. E como é que você vê a logística brasileira daqui 10 anos, cara? Você é um otimista? Sou otimista, tem que ser, né? Eu não vejo mudando muito. Eu acho que não vão ter grandes transformações. Eu acho que o nosso meio de modal vai continuar sendo rodoviário, né? A gente fala muito de infraestrutura e nunca mudou nada e não vai mudar agora. Tirando uma outra questão ali do agro, às vezes, ou de trens que levam os grãos, ou a nossa malha fluvial muito pouco explorada, né? A gente está usando cabotagem para onde dá para usar, mas não para entregar, para distribuir estoque nos nossos CDs. Então sai de Itajaí, vai para Suape, lá em Recife, vai para João Pessoa. Mas acho que é um desafio nosso. Acho que tecnologia sempre está vindo para ajudar, né, a gente driblar esses desafios, a ter ganho de escala. Mas a parte de infraestrutura, eu acho que eu não vejo tanto avanço. Eu acho que a gente vai continuar aí com essas dificuldades, esses desafios, mas a gente vai conseguindo seguir. Legal. Bem respondido. Cara, muito bom, né, Aquiles? Foi bom, foi. Legal demais. Incrível, cara. Papo fluido, rico, histórico, inspirador. Foi animal, né? É isso. Obrigado, Aquiles, pela presença aqui com a gente de Você novo. foi um presente. Vou bater um papo com o Chamas aqui. Presente de verdade, mesmo. Cara, assim, eu fazia tempo que a gente tava tentando, né? Não dava certo, enfim. Também, né, cara? Magaloga, o tamanho do desafio, foi porra, né? E o Márcio sempre foi um cara que, mesmo lá, cara, né, no passado, a gente queria escrever alguma coisa de logística para e-commerce, vamos falar com o Márcio. O Márcio conseguiu colaborar algumas vezes, né? Na revista impressa. Né? Artigo. Cara, eu tenho lá. a revista, esqueci de trazer. Cara. Legal. Não, eu tenho. Até hoje, eu tenho. E sempre, assim, você sempre foi uma referência, né, cara? Então a gente via tudo que estava sendo construído num momento em que pouca gente construía, né? Então, assim, tem uma grande admiração pelo teu trabalho, por você. Realmente, o Márcio é low profile, né? Mas, enfim... Mas que já prometeu mudar isso. Prometeu mudar isso. Mas, cara... Incentivo aqui do Davi, acompanhar no Instagram. Vamos lá, todo dia. É isso. Mas, cara, parabéns pela tua trajetória, por tudo que você já fez. Acho que você vai fazer muito mais ainda. Acho que tem muito para colaborar com toda a logística. Então, parabéns pela tua trajetória.
E obrigado por ter participado aqui com a gente. Cara, eu que agradeço. Desculpa ter demorado, Nada, mas finalmente conseguimos. E obrigado, um papo muito legal aí com vocês. Valeu. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando aqui. Mais um episódio do nosso NS TechCast. E a gente espera vocês aí com o próximo convidado.